Depressão é o mal do século. A gente tem visto cada vez mais casos de pessoas com diagnósticos de depressão e o uso de antidepressivos tem aumentado enormemente. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Existem vários fatores que se fala para ocasionar depressão. Às vezes são alguns fatores específicos, a causa de morte de um parente, o término de um relacionamento, mudança de um emprego, e outras vezes não se tem uma causa específica, tá? E aí se fala muito da questão genética que tem da depressão e que por isso existem muitos casos de depressão. Mas se fosse só a genética da depressão, será que nós teríamos tantos casos agora surgindo de depressão, cada vez mais crianças, adolescentes, adultos, jovens, idosos com depressão? Então, realmente tem aumentado muito o diagnóstico de depressão, tá? Existe um super diagnóstico aí e com esse diagnóstico excessivo de depressão está também ocasionando um uso excessivo de medicações. Os antidepressivos hoje estão sendo vendidos à torta e à direita, então a gente vê quase que todo mundo conhece alguém que utiliza um antidepressivo ou até um ansiolítico, né? Então é até difícil um pouco a gente abordar esse assunto, porque a gente precisa entender o que foi que mudou na população, que antigamente a gente não tinha assim tantos casos de depressão e que hoje a gente já enxerga isso, já avalia. É difícil a gente não encontrar um paciente no consultório que tenha um diagnóstico de depressão e que esteja utilizando a medicação. Então, o que mudou muito, que mudou realmente grandemente na nossa população foi o estilo alimentar, o estilo de vida das pessoas. Então, a alimentação, ela mudou completamente. Hoje, o alimento que as pessoas mais consomem, que está ali na base da pirâmide alimentar, são os açúcares, né? Os carboidratos, principalmente os refinados, que as pessoas consomem muito. E o açúcar, ele é extremamente tóxico para o nosso cérebro. Então, muitas pessoas se alimentam de comidas com muitos açúcares refinados, os carboidratos refinados, ou as pessoas não têm uma boa ingesta alimentar, o que provoca esses sentimentos de mal-estar, tristezas, sintomas depressivos, e às vezes não há uma mudança de hábito alimentar antes mesmo de intervir com a medicação, tá? Então, qual seria o ideal para a gente pensar numa alimentação saudável para prevenir uma depressão ou para o acompanhamento e tratamento de depressão? Então, em primeiro lugar, a gente deveria tirar esses alimentos que causam toxicidade para o nosso cérebro. Um deles é o açúcar, tá? E o açúcar não é só o açúcar branco de mesa. O açúcar, ele vem de todos os carboidratos, principalmente os refinados, pão, bolacha, doces em geral, torradas, biscoitos, tudo isso que a gente tem o hábito de lanchar, de comer, de ter dentro da nossa casa. Tudo isso vira açúcar no nosso corpo e é tóxico para o nosso cérebro. E qual é, Clarice, o macronutriente mais importante para nutrir o nosso cérebro? Nós temos 3 macronutrientes, né? Que são os carboidratos, que a gente citou agora, que em excesso, os refinados são tóxicos para o nosso cérebro. Nós temos as proteínas, que são importantíssimas para produzir aminoácidos que geram músculo, fazem crescimento muscular. E nós temos as gorduras que têm os ácidos graxos. Os ácidos graxos são os nutrientes mais essenciais para o nosso cérebro. E o que vem acontecendo com a população? As pessoas que tentam fazer uma alimentação mais saudável, elas acabam tirando gordura da sua alimentação porque elas entendem e acham que a gordura faz mal, que a gordura engorda, que a gordura dá infarto, que a gordura mata. E aí as pessoas que ditas como saudáveis, a maioria delas, começam a tirar a gordura da sua alimentação. Então hoje o que a gente vê são pessoas que fazem dietas isentas de gordura. Então que usam leite, desnatado. As pessoas acabam indo muito mais para os carboidratos. A pessoa come um pão com queijo branco, que não tem gordura. Então as pessoas estão deixando de comer gordura. E a gordura, ela é um nutriente, é a macronutriente mais importante para o nosso cérebro. Então se a gente não consome gordura, a gente não tem como nutrir de forma eficiente o nosso cérebro, que pode gerar alterações no nosso funcionamento cerebral, que pode gerar ansiedade, depressão e até outras doenças, as doenças neurodegenerativas que a gente precisa ficar em alerta, como Alzheimer e Parkinson. Então,
comer gorduras saudáveis principalmente, é fundamental para tratamento de depressão e para prevenção de depressão. Não é à toa que a gente tem cada vez mais estudos falando sobre o ômega 3, que é uma gordura, né? E o ômega 3, principalmente o DHA, que é um dos tipos do ômega 3, ele é fundamental para o nosso cérebro, ele é como se fosse a energia master para o nosso cérebro. Então, o cérebro saudável precisa de DHA. E onde eu encontro DHA? O ômega 3 ele é mais presente nos peixes, mas a gente não tem noção da quantidade. Um peixe pequeno tem pouco ômega 3, um peixe grande tem muito mais ômega 3, mas a gente não consegue quantificar e nem muito menos ingerir a quantidade adequada do que a gente precisaria do ômega, porque hoje, com o estilo de vida que a gente tem, muito estresse, medicações, poluição do ambiente, os alimentos com agrotóxicos, é tanta toxicidade que a quantidade e a concentração de ômega 3 que a gente precisa é muito maior. E a gente não consegue somente comendo o peixe. E aí entra a suplementação. Então, nesses casos, os estudos que tem são sobre suplementação mesmo do ômega 3, suplementação do DHA, para um bom funcionamento do cérebro, para tratamento na depressão, para prevenção dessas doenças degenerativas e prevenção dessas doenças psiquiátricas, tá? Então, a gordura é fundamental para o nosso cérebro. Além deste macronutriente que eu falei aqui para vocês, outro micronutriente agora que é extremamente importante são as vitaminas do complexo B. Então, principalmente B12 e B9, tá? Que a gente chama que é o metilcobalamina, que é a vitamina B12, e o folato, que é a B9. Então, são duas vitaminas extremamente importantes para o bom funcionamento do nosso cérebro. Então, se você tem depressão, sintomas depressivos, ou conhece alguém que tem essa doença, é importante que essa pessoa faça uma alimentação baseada em vegetais, que é onde a gente vai encontrar muitas vitaminas, minerais, que tenha realmente os verdes, de preferência brócolis, a selga, a alface. As carnes são importantes, as proteínas animais também tem uma boa quantidade aí de gordura, tem uma quantidade boa de vitamina B12, vitamina B9, e não ter medo da gordura, que eu acho que é o pior quando a gente fala em depressão são as pessoas que ainda fazem uma dieta com restrição de gordura. Então lembrar, tirar açúcares, carboidratos refinados, introduzir essas gorduras, principalmente a gordura do ômega 3, que é importantíssima para a nossa saúde, incluir essas vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, mas outros minerais também são tão importantes como o magnésio, o zinco, o selênio, mas tudo isso a gente encontra até nos alimentos se você souber fazer uma alimentação balanceada. Então para o cérebro é uma alimentação bem baseada em vegetais e nas carnes. Você já vai ter uma riquíssima opção aí de gordura e desses micronutrientes que eu citei para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente enviem para as pessoas que têm essa doença ou alguém que vocês conhecem que tenha sintomas depressivos ou que toma medicação. É importante que a gente faça primeiro essa mudança de hábito toda alimentar, o nosso estilo de vida, para que depois, aí sim, caso necessário, a gente pense em entrar com alguma ação farmacológica, tá certo? Então, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau! A gente tem visto cada... blá, 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 blá. Por que ela se engancha a língua?